Olá, estudantes do terceirão, sejam bem-vindos para essa aula, uma aula que nós vamos continuar falando da rapidez nas transformações. Mas agora nós vamos com um nome mais bonitinho para a aula. Você reparou o nome dessa aula? Olha o nome da aula: Cinética Química. Esse é o assunto da aula e esse assunto da aula está relacionado com essa habilidade aí, ó. Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis de estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e catalisador, que podem modificar a velocidade, rapidez de uma transformação química. Essa é a habilidade da aula, né? O coração da nossa aula está envolvido aí justamente com a cinética química. Você lembra que semana anterior estávamos num feriadão, né? Aqui a cidade de São Paulo teve que estacionar um pouquinho, né? Parar um pouco, mas você não ficou sem aula, né? A gente deu uma retomada no conteúdo, discutimos um pouquinho, né? Enquanto algumas cidades estavam aí curtindo o feriadão e a gente estudando, né? Essa galera, né? Bom, mas agora está todo mundo estudando, né? Então nós estamos agora retomando o conteúdo e vamos seguir. Então vamos seguir aí entendendo alguns conceitos de cinética química, discutindo essas variáveis aí que podem acelerar aí acelerar, não, né? Que isso fisicamente daria um equívoco, né? Aumentar a velocidade aí de transformação. Por isso que o assunto é rapidez das transformações. Vamos falar um pouquinho do que vai rolar nessa aula aqui. Nesta aula, o nosso objetivo aqui é usar exemplos do cotidiano aí dos estudantes para exemplificar a importância de controlar o tempo das reações do dia a dia, né? Aí a gente vai explicar a influência da temperatura, da pressão, da superfície de contato nesse controle aí e demonstrando isso de uma forma com experimentos aí práticos aí na aula de hoje. Bom, então a aula de hoje envolve prática. E aí, para deixar essa aula praticamente mais bonita, já que a nossa molécula de gás nobre não veio à aula, eu chamei alguém aqui da família dos gases nobres para acompanhar a gente. Agora sim, temos aqui uma molécula de gás nobre também, nobre de verdade, né? Seja bem-vindo, Jorge. Boa noite, gostei do gás nobre. Olha aí, Adorei. Você sentiu agora uma molécula importante. Agora eu sou da nobreza. Olha aí. Lembrando que gás nobre, ele é sozinho, né? Muito obrigada. Isso significa demissão do Fábio aqui Gente, da companhia na aula de Química, hein? E eu falei Georgia, mas olha, ao longo da aula aqui, talvez eu chame ela de Geórgia, né? Mas isso é comum errarem o seu nome, né, Georgia? Normal. Meu nome é Georgia Débora, vou dar aula de Química para vocês e tem várias variáveis no meu nome. Uma delas é Geórgia. Geórgia. Olha aí, viu? Até Georgeia. Pronto, então não estou muito errado, né? Não, não foi o pior. Legal. Geórgia, bem-vinda aí para a aula, hein? Obrigada. E você vai ver como essa galera do terceirão aqui é participativa, interage e enriquece a nossa aula. Ó, já tem uma atividade de levantamento e aí eles já vão poder comentar com a gente aí, ó. E olha só o que eles aprenderam e como eles vão participar. A pergunta é essa daí, ó. A velocidade de consumo de um reagente é maior, menor ou igual à velocidade de formação de um produto? Vamos deixar 2 minutinhos para você ver a galera participando? Vamos então, conferir? Vamos aí. 2 minutos para a galera responder para nós essa pergunta aí, galera.
Olá, professor Fábio, voltamos. Aqui no chat, a maioria colocou igual, mas depois mudou a resposta. Será que eles pensaram melhor? Olha, aí os professores devem ter ido ajudando os estudantes, né? Aí pensando, porque de imediato a primeira resposta que vem na cabeça talvez seja Foi. essa. É igual. Porém, a gente viu a prova Aparecida, a primeira. Ah, a professora Aparecida já colocou depende. Aí já começou a questionar. Isso daí. Então, qual né? será a resposta, hein? É, porque se a gente pensar no coeficiente estequiométrico, ele vai influenciar, né? A gente pode pensar também assim, né? Numa maneira bem simples. E se acabar ou tiver em excesso um dos reagentes? Então, ele não vai ser todo consumido. Então, então essas discussões elas precisam ser feitas aí com os nossos estudantes, né? Pois é, mas o objetivo dessa atividade aí era ver que isso depende. Não é a mesma, né? Em todas as reações. Vai depender do tipo de reação e de qual reagente estamos falando e se ele foi todo consumido ou não consumido, ou se ele é consumido aí em que proporção, né? Então, muito bom aí que os professores já levantaram aí, depende. Né? Falei que essa galera do terceiro aqui é Muito boa, hein? boa. Galera boa, colocou depende aí. Os professores aqui sempre compartilham aqui boas respostas, ajuda a gente a interagir e entender aqui. Citaram até equilíbrio químico. Então já estamos já pensando na próxima aula. A gente já pode pensar na próxima aula. Professora, boa dica, hein? Na próxima aula a gente já está Próxima relacionado aula, a equilíbrio químico, para poder entender melhor Começar com equilíbrio químico. essas variáveis aí. Bem, olha, já que a aula tinha que falar um pouco na prática, acho que a gente podia fazer uma visita aí a uma escola lá em Bragança para fazermos alguns experimentos e tirarmos algumas dúvidas aqui a respeito das velocidades envolvidas aqui nas transformações químicas. O que você acha? Eu acho que é uma boa, hein? Então eu vou lá. Usa seus poderes físicos. Vou lá na cidade de Bragança. Me esperem aí, galera. A gente já se encontra. Olá, estudantes do terceiro ano do ensino médio. Bem-vindos para essa aula de Química. E estamos aqui na companhia da professora Regiane. Seja bem-vinda, Pro. Obrigada, Fábio. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que fica contente de ter você aqui na aula novamente, né, para vir aqui comentar com a gente nesses experimentos de Química. E a gente está num ambiente diferente, né? Você reparou que nós não estamos aqui no estúdio, nós estamos numa escola aqui na cidade de Bragança. E essa escola É a escola Dom Bruno Gamberini. Olha, então eu queria aproveitar, mandar um abraço para os professores, para os estudantes, para todo mundo aqui da escola Dom Bruno, né? E também para a cidade de Bragança. Eu sei que vocês sempre assistem a gente aí, os estudantes sempre cumprimentam a gente aí no chat, fala com a gente aí, os professores. Então um abraço a todos vocês aí, viu? Bom, a gente veio aqui para uma aula. Do que vai falar essa aula, Pro? A gente vai dar continuidade no que vocês já vêm vendo sobre os fatores que influenciam na velocidade das reações. Então nós vamos continuar falando sobre rapidez das reações químicas, né? Exatamente, Fábio. Que legal. Tem alguns fatores que influenciam isso, né? E nós vamos discutir alguns desses fatores aqui, né? Pro, e quais são os fatores que nós vamos discutir aqui nessa aula? Então, a gente vai retomar a parte de colisão efetiva, a parte de energia de ativação e a orientação que essas colisões elas precisam ter para entender, pensando de forma microscópica, como isso funciona ali nas reações, como isso vai gerar essa interferência no tempo da nossa reação. Legal. Então vamos ter uma visão macro. Uma visão macro de algo micro. Legal. Fábio, antes de ir para a parte prática, que a gente vai analisar aqui como a temperatura ela influencia, a gente precisa antes retomar algumas coisas. Então, a primeira coisa que vocês começaram a ver lá na primeira série do ensino médio, das transformações químicas. O que a gente viu lá? A gente viu que para uma transformação acontecer, os reagentes, eles precisam se chocar, eles precisam se colidir, certo? Então, é entre essa colisão que acontece entre os reagentes que é a formação da nova substância e a formação do nosso produto. Só que no decorrer dos anos do estudo do ensino médio, vocês perceberam que essa colisão ela não pode ser de qualquer forma. Essa colisão ela tem que ter duas características para que de fato aconteça lá a formação do produto. Primeira característica que é uma das mais importantes. Essa colisão ela tem que ter energia suficiente para quebrar a ligação antiga. Lembra que a gente viu lá que os átomos, eles, com exceção dos gases nobres e tal, eles não são encontrados isolados na natureza? Eles sempre vão estar ligados. Então, de repente, ali, se eu fosse um átomo de carbono, você não vai me encontrar ali sozinha. Eu vou estar combinado com outros elementos. Se você fosse um átomo de oxigênio, a gente poderia estar combinado hoje, super juntos,
né, formando um monóxido de carbono, que é o CO. Então, isso ia ser a nossa configuração na natureza. E como que a gente poderia formar uma outra substância, por exemplo, o gás carbônico, que é o CO2? A gente só formaria outra substância se a gente encontrasse com outro oxigênio, tivesse uma colisão e ele viesse para o nosso grupo, tá? Só que para ter essa colisão tinha que ter energia suficiente para quebrar a ligação que ele faz com outro elemento para ele fazer parte da nossa equipe, certo? Então imagina só que teve essa energia suficiente. A gente foi lá e se chocou com o outro parzinho de oxigênio e pá, cabum, eles se separaram e ele resolveu entrar para o nosso time. Então tá aqui nós três, né? O carbono e mais 2 oxigênios. Só que para esse gás, para esse novo elemento fazer parte, ele vai ter que ter uma orientação adequada. O que é essa orientação adequada? Imagina um quebra-cabeça. Você consegue encaixar a peça de qualquer jeito? Não, tem que ser. Bom, eu tento, não conseguia Não encaixar de consegue, qualquer jeito, né? As ligações, elas acontecem dessa forma. Então, elas têm que ter orientação para que os elementos, eles se encaixem, eles se liguem de forma adequada. Porque se eles não se encaixarem, eles não se ligarem de forma adequada, eles vão simplesmente se separar. Aquele oxigênio que entrou fazendo parte da nossa turma, ele vai voltar da onde ele veio, vai voltar para o outro oxigênio. Então, ó, 2 coisas, precisa ter a colisão, precisa ter o choque, mas também precisa ter a orientação para que tenha de fato a formação do produto. Então, tudo, qualquer fator que facilite que ocorra colisões entre as partículas, ele acelera a transformação, ele faz com que a transformação aconteça de forma mais rápida, que ela aconteça em menos tempo. Pensando na temperatura, Fábio, quando tá frio, qual é o seu comportamento? Eu fico assim mais lento, menos agitado. É gostoso, né? Ficar na casa de assim, boa. mais paradinho, né? Assistir um filminho. Tranquilo ali, mais paradinho, né? E agora quando tá calor? É uma agitação total, né? Você anda pra lá, pra cá, né? Você fica mais agitado, né? Isso. E as partículas, pessoal, elas se comportam como o professor Fábio. Quando a temperatura ela diminui, as partículas elas tendem a ficar mais paradinhas, mais lentas. Agora, quando a temperatura aumenta, ela causa uma agitação nas partículas, uma agitação nas moléculas. Então, elas ficam mais agitadas. A Pro não falou que para acontecer a transformação tem que ter colisão? Elas têm que se chocar? Em que situação é mais fácil que ocorra essa colisão? Quando as moléculas elas estão mais paradinhas ou quando as moléculas estão mais agitadas? Bom, com certeza, quando elas estão mais agitadas, tem mais chances de haver choque, né? Isso. A gente pode até pensar na escola, né? Quando vocês estão lá sentadinhos de boa na sala de aula, não tem colisão nenhuma. A hora que bate o sinal para o intervalo, Jesus, é uma colisão atrás da outra. O risco de choque é bem maior, É bem né? maior. Então, a mesma coisa acontece com as partículas, tá? Quando elas estão de forma mais calma, mais lenta, o número de colisões é menor, então a transformação ela leva mais tempo para acontecer. Quando a temperatura aumenta, aumenta a agitação e, consequentemente, aumenta o número de colisões, faz com que o tempo da reação seja menor e ela aconteça de forma mais rápida, acelerada. Vamos comprovar isso na prática? Já estamos ansiosos aí para ver tudo isso na prática aí, né? Na prática. Então eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. A gente tem 2 beckers. Nesse becker aqui a gente tem água gelada. Nesse outro becker a gente tem água quente, certo? E eu tenho 2 comprimidos efervescentes iguaizinhos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar eles dentro dos recipientes com água gelada e água quente e a gente vai observar o tempo que essa reação leva para acontecer. A gente sabe que quando o comprimido efervescente ele é colocado em água, ele libera gás, né? Então, é legal observar isso. Então, vou adicionar os comprimidos. Lá vai. Então, pessoal, ó, observem a quantidade de bolhas que estão sendo formadas, né? Então, na água quente e na água gelada. A água gelada parece que tem algumas bolhas, de vez em quando, aparecendo aí, né? Já lá na água quente a gente observa que tem Que tá indo rapidinho, muitas né? bolhas aparecendo, né? Isso é evidência da reação tá em tempos diferentes aí, né? Isso. Vamos ver agora qual vai levar mais tempo para consumir todo o comprimido? Porque essa reação ela termina quando o comprimido ele foi totalmente consumido.
Esses são os comprimidos chamados de efervescentes, né? Efervescentes, isso. Se a gente for observar, pessoal, a gente vai ver que o do comprimido da água quente, ele foi quase que totalmente consumido. Enquanto da água gelada, ele ainda aparece aqui na parede, né? Num tamanho bem representativo, tá significativo aqui. Aí, da água quente já acabou, o comprimido foi totalmente consumido e da água gelada ainda tem uma boa parte do comprimido para ser consumido. Na água quente a reação foi muito mais rápida, né? Exatamente, Fábio. Na água quente a reação foi mais rápida porque a temperatura ela fez com que as moléculas ficassem agitadas e a reação ela se desse num tempo menor. Isso é bom para toda a reação? Toda reação é legal a gente aumentar a temperatura para que ela aconteça de forma mais rápida e menos tempo? Bom, mas depende do objetivo, né? Dependendo do objetivo, acho que aí tem talvez interesse que isso ocorra mais rápido ou não, tem? Tem, claro. Pessoal, vocês estudaram nas aulas anteriores a parte de transformações que entram em equilíbrio químico, transformações que não se completam. Lembra que a Pro, no começo dessa aula, disse que são 2 fatores que fazem com que a transformação aconteça? Que é a primeira, a colisão, e o segundo é a orientação adequada. Nesse caso, a temperatura ela favorece o número de colisões. Então, tem mais colisões, a transformação acontece. Então, se eu quero que a transformação aconteça rápido, show de bola, eu aumento a temperatura do meu sistema e a minha transformação, ela acontece num tempo curto. Mas tem aquele tipo de transformação que ela não finaliza, ela continua acontecendo, ela entra no chamado equilíbrio químico, onde a gente vai ter no mesmo sistema o reagente e o produto, coexistem essas 2 formas. Se eu aumentar a temperatura, eu ganho na velocidade da reação, mas por outro lado eu perco na orientação. E eu perdendo na orientação, o que vai acontecer? As minhas moléculas lá, os meus elementos, eles não vão se combinar de maneira adequada e eles vão voltar a ser reagente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o meu rendimento. Eu aumento a velocidade, mas eu diminuo o rendimento. Será que vale a pena? Bom, aí vai depender também do objetivo de fazer, então, né? Da relação custo-benefício, né? Seria mais ou menos assim, pessoal, para explicar para vocês. Sabe quando o seu professor pede para você fazer uma tarefa, você faz ela correndo e entrega? Pô, cumpriu o prazo, mas aí o seu professor olha e fala assim, ó, não tá bom, você vai ter que refazer? Então você perdeu tempo fazendo uma tarefa mal feita e vai ter que fazer de novo. Então talvez fosse melhor você ter levado um tempo maior e ter feito ela uma vez só né? uma vez, tá? Então a mesma coisa acontece com a temperatura nessas reações que entram em equilíbrio químico, nessas reações que elas não se completam. Professor Fábio, vamos testar mais um fator que interfere no tempo das reações? Que já vimos a temperatura, mas tem mais fatores que envolvem, então, né? Que estão relacionados à rapidez das transformações químicas, né? E qual é o próximo que nós vamos falar? A gente vai ver agora da superfície de contato. E a superfície de contato a gente faz uso dela o tempo todo no cotidiano da gente. Se for pensar, você vai cozinhar uma carne, certo? Tem que cozinhar uma carne. Eu vou levar mais tempo se eu for cozinhar essa minha carne, ela estando em pedaços ou ela estando inteira? Bom, olha, pela experiência minha em cozinha, eu acho que pratos com carne moída, né? São pedaços pequenininhos, é bem mais rápido de preparar, né? Isso. E agora um outro exemplo, né? A gente está chegando perto da Páscoa, pessoal. Então eu vou preparar o meu próprio ovo de Páscoa. Eu fui lá na loja, comprei a barra de chocolate e vou derreter ela. Qual o melhor, o que eu posso fazer para que eu consiga derreter esse meu chocolate de forma mais rápida, Fábio? Talvez pedaços menores é muito mais fácil aí de derreter, né? Leva menos tempo, né? Leva menos tempo, perfeito, Fábio. Então, se eu colocar lá a barra inteira em banho-maria, vai levar muito tempo para eu derreter. Agora, se eu triturar ela ali, o tempo vai ser bem menor. Vamos ver se isso de fato acontece? Se essa superfície de contato, ela influencia mesmo na velocidade das reações? Beleza, eu já vi que para derreter coisas, sim, né? Cozinhar, derreter, né? Bom, agora vamos ver aqui nos experimentos de química para ver, né? Na cozinha tá tudo certo, na cozinha né? tá ok. Pessoal, então a gente vai testar mais um fator que pode interferir na velocidade da reação, que é a superfície de contato. O que a gente tem aqui, Fábio? A gente tem aqui
2 beckers com água. A água está em temperatura ambiente e em volume igual. Eu tenho 100 ml em cada becker. E a gente tem aqui uma parte, metade do comprimido sem triturar e a outra metade do comprimido está triturada. Quando eu triturei o meu comprimido, o que eu fiz com a superfície de contato dele? Bom, agora nós temos, na verdade, criamos vários aí, né? Temos vários comprimidos com superfícies bem pequenininhas. Então, eu fiz com que a superfície de contato dele aumentasse. Porque quando a gente colocar ele ali na água, vai ser possível observar que essa parte que não está triturada vai primeiro sendo consumida e por fora, enquanto a parte triturada ela vai ficar na superfície da água e vai ser consumida imediatamente todas as partinhas, todos os pedacinhos. Como se a água agora pudesse entrar em contato com todo o material quando ele está triturado, né? É interessante até essa sua fala, porque daí faz a gente lembrar da carne de novo. Quando você coloca, às vezes, você vai assar um pedaço de carne grande, né? Por fora ali já tá bom. Quando você corta, o meio ainda tá cru, né? Tem gente que gosta, mas tem gente que não. Então, a mesma coisa aqui, porque o calor ainda não entrou em contato com o meio, né? Ainda não conseguiu chegar lá. Então, vamos pro que interessa? Vamos então, vamos verificar então, pessoal, aí. Vamos ver qual vai mais rápido, qual vai levar menos tempo para acontecer. Então, ó, a parte sem triturar e a parte triturada. Ó, que show! Então a gente consegue observar que aqui, neste aqui, praticamente já era, né? já foi consumido aí todo o comprimido, né? Então, é exatamente isso, Fábio. Se a gente observar, a parte que estava triturada, metade do comprimido triturado, ele já foi totalmente consumido. Enquanto a parte do comprimido que não foi triturado, o comprimido ainda está aqui, sofrendo a reação. Então, isso mostra que, quanto maior a superfície de contato, mais rápido acontece a nossa reação. E por que isso vai interferir no tempo da reação? Justamente por causa daqueles fatores que a gente falou no começo da aula. Então, tudo que favoreça as colisões, tudo que favoreça o choque, faz com que a transformação aconteça mais rápido. Então, no exemplo ali do alimento mesmo que a gente já citou, né? Então, quando você fraciona, você divide o alimento para você cozinhar, acaba com que essa transformação ela acontece muito mais rápida. Por exemplo, você vai cozinhar batata. Se eu picar essa batata em pedaços menores, ela acaba tendo o seu cozimento de forma mais rápida, ela acontece muito mais rápido, com um tempo menor. Isso é importante para as transformações? É importante para transformações, só que como a gente já viu no exemplo da temperatura, tudo vai ter que ser observado qual é o objetivo, né? Se eu estou pensando no meu produto final ali, então eu tenho que ver se essa minha reação é uma reação que entra em equilíbrio ou não. Se é uma reação que entra em equilíbrio, então eu vou ter que ponderar para ver se de fato isso é vantajoso ou não. Se vale a pena eu aumentar a temperatura, se vale a pena eu aumentar a superfície de contato. Legal, então nós vimos aqui até esse momento que para acelerarmos então, né, as transformações químicas, né, a rapidez dessas transformações, nós já temos aí essas influências, né, da temperatura, da superfície de contato, né? Isso, e dos fatores que a gente viu nas aulas anteriores, né? Isso aí, né? Muito legal, viu, Regiane? O bom que você mostrou aqui na prática, né? Os estudantes verem aqui na prática, com experimentos que é possível reproduzir numa escola, né? Na casa, né? Até se o estudante quiser fazer isso na casa, ele pode. Bom, e a gente está finalizando aqui a nossa aula, né? Quero agradecer a professora Regiane, mandar um abraço aí para todos os professores aqui da escola e os que trabalham aqui, né? Os funcionários, os estudantes aqui da escola, viu? Um abraço a todos. A professora também gostaria de se despedir. A gente que agradece a oportunidade. Brigadão, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Ó, cheguei rápido aqui, hein? Ó, na velocidade da luz. Fui na cidade de Bragança visitar a professora Regiane. Um abraço para ela, viu? Muito legal. Quem sabe numa outra nós vamos gravar aí na sua escola, hein, professor? Já pensou nisso? Nós vamos aí, você dando a aula, explicando aí conceitos que você tem vontade. O Centro de Mídia pode visitar aí na sua escola, quem sabe isso futuramente, né? Quem sabe a gente chega lá, né? Né? Eu, a professora Jorge aqui, visita aí a sua escola e grava uma aula aí contigo, mostrando na prática algumas coisas. Bom, a gente falou das variáveis que influenciam aí na rapidez das transformações químicas, né? Mas tem outras variáveis que influenciam em outras coisas também, né? Ainda tem muita coisa para falar ainda. E a próxima aula a gente pode falar do quê? Bom, vamos continuar naquela ideia inicial sobre o equilíbrio químico?
Podemos falar o que influencia o equilíbrio químico? Perfeito, eu acho que vai casar direitinho, né? Que é a próxima habilidade das essenciais, né? E vai emendar os assuntos fecha aqui. certinho. E vai ficar tudo tranquilo aqui. Muito obrigado aí aos professores, viu? Pela participação, pelo comentário, né? Não esqueçam de comentar com a gente lá nas redes sociais, no @minhasaulasonline. Avalie a nossa aula aqui ao final. E até uma próxima aí, galera. Obrigado, Georgia. De E nos nada. vemos na próxima aula, então, hein? Até a próxima aula, então. Então, tchau, tchau, galera. Tchau, gente.